Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo. Estou fazendo essa minissérie aqui, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E no último vídeo eu li aqui, ainda na introdução, na página 20, uma declaração do Josué de Castro. Ele diz o seguinte: eu que recebi um prêmio internacional da paz, penso que infelizmente não há solução além da violência para a América Latina. É uma frase que a gente lendo entendemos que é uma afirmação de que, apesar do infelizmente, propõe que a única solução para a América Latina é a violência. Parece uma declaração controversa. Inclusive pesquisei no outro vídeo, quem é Josué de Castro, uma pesquisa meio ali fast food, ali no Google. E fiquei pensando sobre essa afirmação, Tentei encontrar o contexto dessa afirmação. Porque, pelo que eu entendi, o Josué de Castro ele era um médico que teve um papel importante aqui no Brasil, falando sobre a geografia da fome. Ele desassociou a ideia de que a fome era uma questão geográfica e até natural, a fome, a miséria, a pobreza. Então ficou muito controversa essa afirmação, A gente pode imaginar aqui que talvez ele está dizendo de um cenário pragmático que acontece, Não que ele concorde ou concordasse, ou melhor, concordasse, que ele não é mais vivo, não que ele concordasse com isso, Então fica aí essa questão, Eu acho que o Josué de Castro aí deve ter tido suas intenções quando disse isso, olha só o perigo, que é a gente lendo algumas coisas, não pesquisar quem disse, Eu tô lendo esse livro aqui, essa introdução. Eu já havia lido a introdução e pensei que seria interessante ler aqui nas redes, pra gente pensar em algumas coisas. E muitas vezes eu faço isso, Geralmente as leituras que eu trago, eu já li, ou estou lendo, Mas acontece da gente ler assim e talvez não fazer uma pesquisa tão aprofundada, Até porque a intenção aqui não é dar aula, nada disso. A gente vai lendo, pensando, Mas fica aí a questão, Josué de Castro parece que foi um cara importante para o nosso país aqui, um médico que teve um papel importante, social, Encontrei um texto aqui na internet de um site, um blog, que se chama A Terra é Redonda. E tem um artigo aqui do Thiago Lima. Thiago Lima, vamos ver quem é o Thiago Lima. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. É isso mesmo? Ele faz um comentário aqui a respeito do livro O Combate da Fome, Josué de Castro. Olha só. Livro lançado em 2021, da Marina Guzmão de Mendonça, Quem tiver interesse aí de conhecer um pouquinho mais o Josué de Castro, sugiro aí esse site, A Terra é Redonda. E esse artigo aqui é do dia 13/7 de 2021. Vamos dar uma lida aqui, não vai dar tempo de ler todo, mas a gente vai entendendo melhor. Vamos lá, é do Thiago Lima, comentário sobre o livro recém-lançado de Marina Guzmão de Mendonça. O Brasil vive um momento muito comum em sua história, um período de grave crise de fome nacional. Pois é, infelizmente comum, Essa crise não é homogênea e, como sempre, afeta mais as mulheres, as populações negras, da zona rural, com menor escolaridade e com menor renda, os mais afetados aí por essa crise de fome. As amplas desigualdades sociais nacionais são parte do que, no todo, compõe o problema da fome no Brasil. Nesse contexto, apenas agravado pela pandemia de Covid-19 e pelas orientações do governo federal, há muito esforço de várias partes para se compreender e enfrentar o flagelo da fome. Há também a busca por referências. Nesse sentido, o livro de Marina Guzmão de Mendonça, professora do curso de Relações Internacionais da Unifesp, se torna oportuno e necessário, em sentido amplo, mas também específico. Trata-se de obra que pode abrir aos estudantes das relações internacionais as conexões necessárias entre o desastre humanitário que assistimos nas praças das pequenas e grandes cidades e a geopolítica global.
Organizado em 6 capítulos, que avançam em ordem cronológica, o livro é uma biografia intelectual e política de Josué de Castro, um dos principais pensadores militantes do combate à fome do Brasil. Olha só como o cara é importante um médico que olhou para essa questão social, né? Já é algo meio incomum de se pensar, né? De forma clássica. A gente pensa em médico muito aquela visão biológica, né? Algo que a gente sempre critica aqui e fala aqui a respeito, né? Pois é, a narrativa parte do início da sua carreira como médico, que se ocupa da nutrição, avança para os períodos de redação de suas obras-primas, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, para então discutir mais detidamente sua ação como político profissional. As pesquisas e a qualidade do texto do médico e geógrafo pernambucano tornaram-no conhecido no Brasil e no mundo. Internacionalmente recebeu diversos prêmios e foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, tendo ocupado o cargo de presidente do Conselho da Organização para a Alimentação e Agricultura e outros pontos diplomáticos. Ele também ajudou a fundar e dirigiu organizações não governamentais internacionais. Pelas suas ideias e práticas, foi exilado durante a ditadura militar brasileira, que durou de 64 a 88. 88, eu imaginava que era 85. 88 a Constituição, bom, vamos deixar isso aqui, né, em parênteses. Tendo falecido na França em 1973. Tema tratado no 6º capítulo. A tristeza pela distância da pátria ter-lhe-ia sido fulminante. Olha só, né? Um cara que teve um papel importante aí no combate à fome, denunciando, falando a respeito, né? Criticando. O que acontece? Ele é exilado durante a ditadura militar, período horrível aqui do Brasil, período de castração intelectual, castração humana, né? Tudo isso, né? Violência, silenciamento, censura, violência do Estado. Isso foi a ditadura, né? Bom reforçar isso. E o que diz, né? Pela distância da pátria, e triste, ele teria morrido, né, em 73. O exílio de Castro reflete o caráter contra-hegemônico de suas ideias e práticas. Contra-hegemônico contra a ideia mais geral, né, mais aceita. A ideia que acaba dominando mais o pensamento aí social, enfim. De fato, ele mesmo não era um socialista, marxista ou um revolucionário, no sentido da subversão armada, mas era sim um ferrenho crítico do capitalismo, do colonialismo, imperialismo e do racismo, e nesse espírito elogiava revoluções e regimes que entendia como nacionalistas e capazes de atacar estruturalmente as mazelas sociais impostas por interesses estrangeiros. Olha só. Não é à toa, né, que o Eduardo Galeano cita Josué de Castro aqui nas Veias Abertas da América Latina, né? Vejam só. Enfim, né, ele elogiava certas revoluções, como a de Cuba e a chinesa. Castro entendia que as desigualdades impostas pelas estruturas globais de poder, assim como pelas elites governantes, aprisionavam o povo brasileiro numa condição de fome crônica. A deficiência sempre presente de nutrientes mínimos, quando não de algo para comer, era responsável pela baixa produtividade, criatividade e pela ausência de saúde de uma parte enorme da população e, ao mesmo tempo, elemento fundamental para o modelo social dominante no Brasil. Modelo cujo objetivo foi e é, desde a colonização portuguesa, a extração e exportação de commodities para os mercados internacionais, às custas da exploração perniciosa dos recursos naturais e do povo. Para Castro, na verdade, essa era uma condição transversal ao mundo periférico, né? Pois é, a superação dos problemas nutricionais mais elementares, no entanto, não encontrava solução numa adesão automática ao projeto de industrialização. Como frisa Mendonça, Castro via como inadequado para o Brasil o dilema entre o pão
e o aço, pois as políticas de industrialização por substituição de importações colocavam em primeiro lugar a ditadura de Getúlio Vargas. Pois é, a gente teve uma ditadura antes da ditadura militar, Getúlio Vargas, a gente meio que esquece isso. Aliás, a gente esquece às vezes até da ditadura, né? Como cultura, não reconhece, não teve punição, mas isso é um assunto para outra hora. Colocadas em primeiro lugar na ditadura de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, impunham custos altíssimos às populações mais pobres. Tanto o protecionismo aumentava os custos de vida, quanto a concentração de investimento no projeto de industrialização, localizado sobretudo no sudeste do país, relegavam a segundo plano o desenvolvimento da produção agrícola para abastecimento interno. Castro propunha assim uma conciliação entre os dois objetivos, mas com um eixo comum, a reforma agrária, com redistribuição de terras e preservação ambiental. A reforma agrária com redistribuição de terras e preservação ambiental. Isso causa tremores na direita, nos conservadores, né, nos liberais. Ideia de reforma agrária, né? Quanto tempo a gente não ouve isso? Preservação ambiental, tudo que esse governo destrói, né, atual. Esse ponto, a questão da terra, o desafio ao latifúndio predatório, é fundamental para compreender seu exílio e a potência contra a hegemonia de suas ideias. Não é à toa que ele teve que se exilar na França, na época da ditadura militar. Suas ideias iam contra os interesses dos dominadores, né, dos opressores. E essas pessoas, esse tipo de figura, sempre acaba correndo esse risco, né? Eu não vou conseguir ler tudo, tem um bocado aqui uma caminhada. Eu vou voltar aqui para terminar, porque eu acho que vale a pena. Eu ia continuar, né, a leitura, mas eu fiquei bastante incomodado com o último vídeo, né, sobre o comentário do Josué de Castro, eu meio que ali sem saber quem era direito. Mas aí, vamos fazer justiça a Josué de Castro aqui, né? E é bom que a gente conhece, a gente se aprofunda melhor na nossa história e entra nessa questão, né, da pobreza, da fome, da exploração internacional, né? E é fogo, né? Eu fiquei pensando aqui, não sei, né? Esse papinho aí que tem, muitas vezes chato, né? Até de cagação de regra, né? Aquele imperativo de faça terapia, como se cabesse só a terapia, a psicologia, lidar com os problemas das pessoas, né? Agora me diz, uma pessoa que passa fome, né? Uma pessoa que não tem uma moradia, uma pessoa que vive numa situação vulnerável de violência, de muitas privações, de exploração. Infelizmente, como que essa pessoa pode pensar? Como essa pessoa pode... É complicado dizer isso, né? Mas uma provocação também. Como ela pode se dar o luxo de pensar em cuidar da saúde mental quando a barriga está vazia, né? Os filhos passando fome, violência, né? Então, cuidado com esse discurso de faça terapia. O mundo precisa de terapia. Terapia faz parte, né? Mas a gente precisa de muito mais. E a gente tem que pensar fora também do individual. E pensar que saúde mental também depende de nossa saúde física. E não sei se as coisas são tão separadas assim, né? Mente, corpo, psiquismo, saúde mental, saúde física, humanidade, dignidade, respeito, ética, tudo isso envolve, né? Então é isso. Eu vou voltar aqui em breve para continuar, terminar o texto aqui sobre o Josué de Castro, na verdade um comentário do livro, né, da Marina Guzmão de Mendonça, texto do Thiago Lima, está no blog A Terra é Redonda, e eu continuo aqui, terminar esse artigo, e depois essa minissérie das Veias Abertas da América Latina, e em sequência aí retorno com a Viviane Mosé, a espécie que sabe. Beijos e abraços.